achei bastante interessante assim, esse estudo, quis trazer para a gente refletir um pouco, porque seria tão bom que a gente conseguisse só ter bons pensamentos, né? A gente já começa a refletir pensando na página. Vou usar aqui mesmo, né? Começando a refletir pela página, que a gente está sempre envolto, né, nos pensamentos. Antes de qualquer coisa, qualquer tarefa, qualquer atividade, isso aconteceu na fonte mental que o produziu, né? Cada um de nós. Então, o Evangelho traz para nós um roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Mas a gente ainda tem um caminho a percorrer, né? Porque se a gente consegue pensar de forma mais voltada para o bem, com esperança, né? Compreendendo todas as coisas que nos acontecem, isso promove uma paz interior, né? Uma serenidade, e a gente vai viver com certeza muito melhor. Mas a gente ainda está caminhando, né, nesse sentido. Ainda somos assim muito pegos pela ansiedade, né, pelas intercorrências que nos acontecem, seja direto ou indiretamente. Isso tudo acaba nos tirando a paz, né, a tranquilidade que nós precisamos construir em nós mesmos. Então, aqui nós temos, né, que pensamento e pensar são respectivamente uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Pensar permite aos seres modelarem sua percepção do mundo ao redor de si e com isso lidar com ele de uma forma efetiva e de acordo com suas metas, planos e desejos. Então, o tempo todo nós pensamos. Às vezes você ouve alguém dizer: eu não estou pensando em nada. Não é verdade. A gente pensa o tempo todo. A gente pode não estar pensando alguma coisa efetiva, né? Mas está pensando que essa parede ficou bonita assim, né? Ou que o chão está tão limpinho, ou que a casa está toda bonita. Você está sempre pensando alguma coisa e criando, né, junto a isso também. E pensando, nós vamos também formulando as nossas metas, os nossos planos para o futuro. Então, nós respiramos, né, no mundo das imagens que nós projetamos e recebemos. Pensamento não é fato, né? Pensamento nem sempre é realidade, mas nós lidamos com ele como se fosse. Porque fato é que esse livro está aqui em cima da mesa. Pensamento é que eu vou chegar na casa espírita e o livro não vai estar lá. Isso é um pensamento. Ele pode ser real ou não, né? Mas muitas vezes nós tratamos o pensamento como algo real, como um fato. Isso é que causa mais ansiedade a gente. Então nós respiramos no mundo das imagens que nós projetamos e que nós recebemos também. Essa aí é uma imagem, né, do mito da caverna de Platão, onde ele entendia, né, que nós estávamos dentro de uma caverna imaginando o que se passava lá fora. E muitas vezes, quando nós saímos e nos libertamos, nós vamos ver que as coisas não eram exatamente do jeito que a gente pensava. Mas vamos caminhando então. Então, assim,
não tão produtivos. Então, é para a gente pensar como que eu ajo em relação aos pensamentos que eu cultivo. Hoje em dia, a gente vive imerso na mídia, né? Na internet, e a gente tem exposição a todo tipo de matéria, tanto as boas quanto as ruins. Então, o que nós estamos conservando na nossa mente? São as informações boas ou, na maioria das vezes, as informações ruins, né? Então, em geral, nós não temos com a mente o cuidado que nós dispensamos nos ambientes em que nós vivemos. E nós deveríamos ter, porque nós sabemos que o pensamento é a criação. Então, se eu penso coisas que não são muito boas, muito produtivas, possivelmente eu estarei trazendo para mim influências também muito próximas a essas que eu estou cultivando. Então é importante que a gente fique atento também a esse tipo de coisa. Então, a mente é a usina diretora que transmite as ordens do espírito e dirige a comunidade orgânica, produzindo células, substituindo tecidos e revitalizando ou recuperando sangue, ossos e mente. É ainda o poder mental o responsável pelas transformações do metabolismo humano, transferindo para o corpo físico todos os comandos provenientes do espírito. Olha só, né? Que muitas vezes a gente não pensa nisso, mas a mente é capaz de revitalizar o nosso organismo físico ou não. Quantas vezes, né, você vê duas pessoas com o mesmo tipo de patologia e uma consegue ter um desenvolvimento apropriado para melhora e outra fica para trás, né? O pensamento, ele é capaz de modificar também as emoções de forma que a pessoa tenha mais condições de lidar com aquela doença e, portanto, tenha um desenvolvimento melhor para a saúde. Então, mas é muito fácil que a gente se desvie, né? Geralmente, a gente tem mais facilidade para pensar coisas ruins do que coisa boa, né? Então, é importante a gente observar esse tipo de coisa. Então, essa fala, que eu não me aprofundei assim demais também, porque no livro ele vai falar sobre células, tecidos, e assim, não daria tempo para a gente estender tanto, mas que a gente possa ter em mente que a forma de pensar sobre a nossa saúde e a nossa doença vai nos garantir um desenvolvimento melhor ou pior, né? Eu estou lendo um livro, não sei se vocês conhecem, a médica Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela trabalha com pacientes terminais. Então, ela conta sobre os pacientes, né? E como eles lidam com a questão da finitude, com a questão da morte, já que ela trabalha com pacientes terminais. E aí ela vai trazendo histórias muito interessantes de pessoas que, apesar de estarem vivendo uma situação bastante difícil, né, conseguem lidar de uma forma muito tranquila com a proximidade da morte. Então, isso ela, não desconheço se ela é espírita, se tem conhecimento de espiritismo, mas nós que temos, né, que sabemos que a vida continua, a gente acaba
processo maior de desespero, de desesperança, com tudo que eu já conheço, né? Então, é importante, né, que a gente reflita melhor. E Emmanuel, no Pão Nosso, né, ele diz que, assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Olha que coisa. Eu tenho um livro de psicologia, não sei se a Kátia conhece, que ele diz: Saia da sua mente e entre na sua vida, que é o título do livro. E ele é bastante sugestivo, o título, né? Porque às vezes nós ficamos imersos em pensamentos que não são verdadeiros. E às vezes ficamos, né, encarnações seguidas naquele pensamento, naquela ideia obsessiva que não necessariamente é de irmãos inferiores, é nossa mesmo, né? Nós criamos aquela ideia e passamos a agir de acordo com aquele pensamento. Então, Emmanuel diz isso, né? Que nós vivemos submersos nas criações dos nossos pensamentos. Então, é necessário um cuidado realmente sobre os nossos pensamentos. Não se diz que o universo conspira, né? Então, que tenhamos bons pensamentos para que o universo conspire também a nosso favor. Então, o espírito, pensando ininterruptamente, afeta com sua vibração o mundo em que vive, estabelecendo ligações com criaturas, circunstâncias, localidades, edifica ou destrói o seu mundo íntimo, das células ao organismo, conforme elege a qualidade do que cultiva em seu campo mental e emocional. Vamos pensar uma pessoa que seja de bem com a vida, né? Ela lida com as intercorrências de uma forma mais tranquila, acreditando que aquilo vai passar, que é um processo. E a gente tem até vontade de ficar junto dessas pessoas, né? Ver se a gente pega também um pouquinho, né, dessa esperança, dessa tranquilidade. Então, isso vai ajudando. Não significa que nós não possamos, a partir daí, ter doença. A diferença é que nós vamos conseguir lidar de uma forma mais leve com as circunstâncias que se nos apresentam na vida. Então, a gente, através do pensamento, vai edificando ou destruindo o nosso mundo íntimo. Porque, por outro lado, se eu pensar que tudo é um fardo, que as coisas são muito negativas, que ninguém gosta de mim, então eu vou criando um ambiente mais escuro, mais denso ao redor de mim, e provavelmente as pessoas vão sentir essa energia. Então, talvez aquilo que eu comecei a pensar se faça real, né? Porque eu estou criando esse ambiente assim. Então, permitimos que pensamentos infelizes e maus sentimentos encontrem morada em nosso coração? Será? Essa é uma questão para a gente refletir. A gente realmente está vivendo situações no mundo, né? E nós sabíamos que aconteceria nessa transição da regeneração para o mundo de regeneração, que teríamos situações bastante caóticas ao lado de situações já grandiosas. Mas vamos pensar aonde o nosso pensamento tem ficado mais, porque muitas vezes a nossa tendência é ficar
naquelas situações de catastrofização, de que esse mundo não vai ter jeito, né? De que nós não vamos conseguir avançar. Então, é para a gente refletir como que nós estamos vivendo, de que forma nós temos também ajudado a humanidade, trazendo uma ambientação melhor, mesmo que seja aqui no nosso mundinho, em volta de nós, porque o nosso compromisso não é só com a evolução nossa, mas com a evolução da humanidade também. Então, que tipo de ambientação nós temos criado ao redor de nós? Kardec, no Livro dos Espíritos, ele ensina que estamos rodeados em nossa atmosfera espiritual por um fluido básico, denominado fluido cósmico universal e suas transformações. Então, exatamente isso que eu estou falando, né? Essa ambientação que nós criamos em redor de nós, como tem sido, né? Isso é uma responsabilidade que nós temos de criar esse ambiente melhor, porque as coisas vão se modificando na medida em que a gente transforma, né, os nossos pensamentos, consequentemente os nossos sentimentos e atitudes, e vamos criando então um fluido melhor em volta de nós. Com isso, outras pessoas também vão também participando, né, disso e conseguindo fazer as suas mudanças também. Porque se é possível para um, é possível para outros também. Não é esse o nosso papel enquanto espíritas, enquanto tudo que nós já conhecemos, dar o nosso testemunho, principalmente nas situações mais caóticas? Porque quando tudo está ótimo, né? Quando tudo são flores, é muito fácil nós mantermos a tranquilidade, a esperança, mas no meio do caos é muito mais difícil. Só que nós já temos um entendimento maior, né, sobre o nosso papel na Terra, sobre a necessidade da reforma interior, sobre o nosso papel junto à humanidade. Então, é preciso o nosso destino, né, que é a evolução espiritual, é chegar a espíritos perfeitos. Então, é importante que a gente preste atenção às nossas ações, aos nossos pensamentos, porque eles criam as nossas ações. E aí a gente vai falar um pouco sobre essas criações fluídicas. Então, e na Revista Espírita de 1868, Kardec ensina que o pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles exprimem a esses fluidos tal ou tal direção, aglomeram-os, combinam-os ou os dispersam. Com eles formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Algumas vezes essas transformações são resultado de uma intenção. Frequentemente são produto de um pensamento inconsciente. Basta o espírito pensar numa coisa para que essa coisa se produza. Olha só, né? Isso é muito forte, né, gente? Foi dito por Kardec. E a gente sabe, né, que vamos pensar em termos de plano espiritual. Por exemplo, a gente sabe que não existe céu e inferno, né? Isso são criações mentais, né? Se a gente vibra de uma forma mais intensa, alegre,
das coisas que aconteceram perto do seu desencarne. Aquilo ainda está existindo? Não, é uma criação do pensamento dele, né? E aí quando você começa a dizer, olha, você não está mais aí, né? Aqui é um hospital, é uma escola, você está sendo atendido, e aí essa imagem vai se desfazendo, né? Então, esse pensamento cria toda essa ambientação, cria todo esse lugar, né, que está, então, na mente, né? Então, basta o espírito pensar numa coisa para que essa coisa se produza. Não é tão forte assim, mas quero ganhar na loteria, que a gente vai conseguir, né? Mas quando a gente tem boa intenção, boa vontade, para a gente que faz estudos, né? Márcia, a Penha, né? E outros, a Kátia, não sei se está fazendo, mas assim, às vezes a gente começa a pensar algumas coisas, de repente você chega em frente à estante e você vai num livro específico lá, né? Vou contar para vocês uma coisa assim muito engraçada assim, que aconteceu comigo há muitos anos atrás, eu nunca mais esqueci, mas para ver como os espíritos eles ajudam a gente, né? Uma vez eu tinha que fazer uma palestra em Pádua, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E nesse ano, então, caiu no carnaval, né? Caiu no carnaval. E geralmente eu não passava carnaval em Pádua, mas esse ano eu estava lá. E segunda-feira dei uma volta na rua. Nossa palestra lá é às terças. Aí encontrei um amigo e falei com ele, fulano, eu queria falar sobre as mulheres do Evangelho. E assim, mas você tem alguma coisa sobre Maria? Porque eu já preparei algumas coisas, mas eu ainda queria falar um pouco sobre Maria também, porque era o Dia Internacional da Mulher, né? Aí ele falou, eu tenho sim, eu vou te mandar. Eu falei, porque vai dar tempo, é terça-feira que vem, só que era no dia seguinte. Aí ele disse que foi para casa, ficou fazendo conta do dia, não conseguia assim, entender, né, direito o que eu estava falando. E aí, bom, chega na terça-feira, eu dei uma cochilada assim de tarde. Gente, lá pelas tantas, os espíritos me acordaram. Eu acordei com a televisão dizendo assim, hoje, Dia Internacional da Mulher. Eu dei um pulo da cama, acordei. Meu Deus do céu, a minha palestra é hoje, não é semana que vem. Olha que confusão. Então, assim, mas já estava tudo pronto, né? Fiquei tão nervosa na hora. Eu falei, não, calma, que eu já contei tudo, né? Eu vou com o que eu tenho, é isso mesmo. Então, na verdade, não é qualquer coisa que a gente queira, mas a espiritualidade percebe a nossa boa vontade, a intenção, né? E ela nos auxilia, então. Então, quando a gente pensa em coisas boas, o universo também conspira, né? Eu cometi esse engano, mas eu já vinha estudando sobre, eu já estava me preparando, então a espiritualidade atendeu. Então pode-se, pois, dizer com verdade que há ondas nos fluidos e radiações de pensamento,
né? Voltando aqui o que Kardec falou, né? Que o pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles exprimem a esses fluidos, tal e tal direção, eles se aglomeram, combinam-se ou se dispersam, né? Então, essas ondas, né, nos fluidos e radiações do pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e radiações sonoras. Ainda mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho, ou então como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar, tomando ali um corpo e de certo modo fotografando-se. Então isso está em obras póstumas, né? A gente sabe que o espírito, ele se apresenta com a roupagem que ele entender que é melhor, né? Seja aquela que ele tenha vivido várias encarnações, seja aquela que ele entende que ele precisa ser reconhecido. Então, isso também pode acontecer. Então, todo pensamento se manifesta na aura humana como relâmpago em uma tempestade, mas basta ao espírito pensar fixamente e a criação mental forma-se no campo eletromagnético do ser. Essa criação será fortalecida pelo pensamento constante e vivificada pelo sentimento que a ela está associado. Então, esse pensamento, ele é como ondas, então, magnéticas, né? E pensando, a gente vai sentindo aquilo que já está pensando, e outros também são capazes de captar aquela energia. Por isso, como já falei, né? Aquelas pessoas que têm um pensamento melhor, mais voltado para o bem, né? Para coisas boas, ela irradia essa energia melhor, essa energia positiva que a gente gosta de estar junto, né? E que faz o ambiente ficar melhor, que a gente tem vontade de estar junto, né? De participar de atividades a elas ligadas. Então, as emoções e sentimentos alimentarão a forma pensamento que ganhará vida temporária. Mesmo sendo extinguido o pensamento que deu origem à forma pensamento, ela se manterá gravitando em torno do ser, vinculada ao seu mundo íntimo, até que seja destruída por ação magnética vinda do íntimo ou do exterior. Olha só, isso é outra coisa bem importante, olha. Mesmo sendo extinguido o pensamento que deu origem à formação pensamento, a forma pensamento, ela se manterá gravitando em torno do ser. Então, vamos pensar, às vezes aconteceu alguma coisa, né? E você ficou com aquele pensamento constante em relação a uma pessoa. Mesmo que você não fique pensando todo dia naquilo, aquilo está lá gravado, não dissolveu. Não dissolveu. A gente pensa em relação ao perdão, né? Eu não fiz aquela palestra do perdão aqui, não. Foi a PNB. Então, mas assim, a gente fica vinculado àquele pensamento, mesmo que você não esteja mais pensando no dia a dia sobre isso, mas isso está lá, sabe? Porque não conseguiu se desfazer, não conseguiu extinguir aquele pensamento de todo, perdoar, né?
estão ligados àquela situação. Então, esse pensamento, desde que não apareça, mesmo ele não aparecendo, ele ainda está ali, ainda está ali, gravitando, né? Até que seja destruído, então, por uma ação magnética da própria pessoa. Não, preciso me libertar desse pensamento, vou sair disso, né? Ou vindo do exterior. Às vezes, né, você vem à casa espírita e está com uma série de pensamentos e tal. E às vezes um passe te ajuda, né? Porque a espiritualidade entende, né, a situação que está acontecendo e consegue te ajudar naquele momento para que você se desvencilhe daqueles pensamentos que estão te aprisionando naquele momento. Então, isso pode se dar também pela oração, né? Quantas vezes a gente está numa ansiedade, uma coisa, e você começa a fazer uma oração, né? Se ligar mesmo a Deus, pedindo um socorro, e de repente aquilo vai diminuindo, né? Às vezes a situação em si não foi resolvida, mas você consegue ter um pouco mais de serenidade. Então, o passe, como já falei, né? Ou pela aplicação do magnetismo por algum espírito amigo, ou mesmo, dependendo da intensidade, por pensamentos de teor contrário que dissolva a forma mental. Então, esse exercício também a gente pode fazer, né? Quando a gente está com um pensamento constante em relação a uma determinada coisa e não está nos fazendo tão bem, ou que a gente faça uma prece, leia uma página, né? Converse com o nosso espírito protetor, o anjo da guarda, porque ele está sempre ali junto de nós, nos auxiliando e pode nos ajudar nesse momento para que a gente dissolva esse pensamento menos feliz. Porque se a gente consegue isso, fica mais fácil captar então as influências que vêm do plano superior, né? As intuições, as ideias que chegam até nós, mas às vezes estamos tão envolvidos nesse pensamento negativo que nós não conseguimos perceber mais nada. Então é importante que a gente pare, que a gente faça uma prece, que leia uma página, né? Ou até que converse com algum amigo, ou que a gente faça outra coisa diferente para a gente se desvencilhar daquele pensamento menos feliz. Tudo isso é capaz de nos ajudar a dissolver essa forma mental. Então, algumas criações mentais são estruturadas de maneira tão intensas e durante tanto tempo da vida do indivíduo que permanecem dificultando o processo de renovação interior, mesmo o espírito tendo determinada a modificação dos padrões mentais e emocionais. Aquilo fica gravado, né? Nossa vida não acaba aqui. A nossa vida continua, né? Ora no plano espiritual, ora noutra encarnação. E aquilo que nós não conseguimos nos desvencilhar, a gente vai levar então para outras encarnações. Então é preciso, é muito importante que a gente preste atenção aos pensamentos que a gente cultiva no dia a dia, né? Entendendo que são formas de pensamentos e que se eu grudo nessa forma de pensamento não muito feliz, eu vou carregar isso para outras encarnações também, né?
vezes a gente vai passando, né, a vida assim, sem prestar muita atenção, né? Mas você vê o quanto isso é importante para a gente se desvencilhar das coisas. Às vezes a gente passa uma vida inteira com uma ideia pré-concebida na cabeça e não é nada daquilo, não existe aquilo, né? Então, é importante a gente olhar, né? Então, muitos interpretam como ação obsessiva, mas na verdade se trata de processo auto-obsessivo. Então, quantas vezes nós cultivamos uma forma de pensamento, né? Está ali cultivando aquilo e achando que, não, isso é influência espiritual. Mas quantas vezes somos nós mesmos que cultivamos aquela ideia fixa, né? E não conseguimos sair, não conseguimos realizar nada porque ficamos presos àquela ideia. E não tem nada de obsessão externa, é a auto-obsessão mesmo, essa coisa ali. Então, né, se perguntar, será que é dessa forma mesmo? Será que eu entendi certo? Vou até um amigo perguntar, aconteceu aquela situação, né? Foi isso mesmo? É isso mesmo que eu estou pensando? Porque muitas vezes não é. E a gente cultiva, inclusive, inimizades, né? Em função desse pensamento errado que muitas vezes a gente tem em relação a alguma situação específica. Então, as criações mentais, elas permanecem gravitando em torno das criaturas de tal forma que qualquer espírito que se aproxime poderá perceber o teor das nossas ocupações e interesses e intensificar a carga magnética dessas criações. Isso é outra coisa assim clara quando você assiste reuniões mediúnicas, né? Porque os espíritos, os espíritos inferiores, né? Os espíritos superiores, eles percebem, né, esse teor das nossas ocupações, que às vezes são tão pequenas, né? Mas eles são eles têm muita compaixão por nós, né? Eles sabem que nós estamos num processo de evolução, ainda com muitas dificuldades, né? Mas os espíritos inferiores, eles falam, você está dizendo isso, mas você só pensa naquilo e no outro. Por quê? Porque, olha só, gente, essas criações mentais, elas são, vou usar uma palavra, mas não é isso, não, densas, vou dizer densas, mas elas são quase físicas e que não precisa um espírito ter grandes condições para perceber as nossas criações mentais e com isso intensificar aquilo de ruim que a gente está pensando. Quando a gente vai para uma reunião mediúnica, geralmente assim, eu não sou médium, eu sou dialogadora e a gente pede a Deus que a gente esteja realmente presente ali, né? Mas a gente não consegue se desligar de todo mundo, né? Não é isso? E às vezes você, quem tem filho fora, sabe, né? Aconteceu um problema lá no Rio de Janeiro, vou para a reunião, mas coração apertado para saber se minha filha chegou em casa, se não chegou, né? Então, às vezes, você já vai com isso assim, né? Os espíritos inferiores, eles estão percebendo o teor das suas preocupações. E às vezes, para brincar ou de maldade, eles intensificam esses pensamentos.
Mas aí a gente tem que ter discernimento. O que é isso? Ai, acho que o Espírito está querendo me dizer que houve alguma coisa. Claro que não. O Espírito é inferior, vem te dizer isso, para te atrapalhar no seu trabalho. O Espírito superior, ele não vai fazer isso. Então, assim, né, a gente, essas criações mentais, elas são assim, quase que físicas, né? Dá para perceber, então. Nós precisamos perceber primeiro, para ver se tem razão de ser, né? Ou se a gente pode modificar a nossa criação mental. Então, André Luiz afirma que onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Isso está no livro Domínios da Mediunidade. Então, assim, quem se aproxima de nós? Quem tem as mesmas criações mentais, pensamentos, sentimentos, não é? A influenciação é recíproca. Então, se a gente sabe que nós, né, quando a gente estuda lá Kardec, né, que vai dizer que nós somos muito mais influenciados pelos espíritos do que nós imaginamos, então tem a ver com isso, né? Essa associação, essa interdependência. Então, se os nossos pensamentos eles são mais voltados para a catastrofização, para a negatividade, para a ruína, então certamente as influências que nós receberemos também vão ser nesse teor, porque é recíproco, né? Essa interdependência. E eu assim, tem coisas que a gente não esquece, né? Então, já falei isso algumas vezes, assim, mas eu acho que fica muito claro. Uma certa época, eu estava assim, não sei exatamente num processo depressivo, mas andava bastante triste com a situação. E aí, um dia, uma amiga que é médium, ela disse: eu vejo uma mulher na sua janela com muita tristeza. Ela está lá, não quer fazer mal, mas ela está muito triste. E aquilo me deu um despertar. Eu falei: olha só, acabou isso, tá? Se você não sair por você mesmo, você vai sair para ajudar o outro, né? Porque o que ela estava ali? Nessa vibração que eu criei, né? Esse ambiente de tristeza, de menos-valia, e ela estava ali, com aquele também, né? Então, foi a partir daí. Eu falei: não, eu tenho que pensar diferente e sair disso. Se eu não quero sair por mim, eu tenho que sair para ajudar a ela, né? Porque ela precisa também descobrir outras formas de vida, né? De ser mais feliz, de buscar autoconhecimento e tudo mais, né? Então, Emmanuel esclarece sinteticamente o poder da criação mental da criatura e sua vinculação ao universo a partir das decisões íntimas, palavras, pensamentos e ações. Então ele diz: desejando sentes, sentindo pensas, pensando realizas, realizando atrais, atraindo refletes, e refletindo estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. Está na seara dos médiuns. Então, nós realmente precisamos
prestar muita atenção nessas criações mentais que nós estamos produzindo, porque nós sabemos que com isso nós vamos atraindo para perto de nós espíritos afins, sejam bons ou ruins, né? Então a gente tem que refletir bastante sobre isso. Então o nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. Então é mesmo um alerta assim para todos nós, né? Aprender a pensar melhor, porque no dia a dia a gente se perde, e principalmente nesses momentos em que estamos assim vivendo situações difíceis, né? Seja do clima, seja da política, seja de doenças, né? Cada vez mais casos. Então, assim, é muito fácil que a gente se desvie de bons pensamentos para cultivarmos energias negativas e com isso tanto para aproximar de nós espíritos inferiores, quanto esquecer da nossa responsabilidade de ajudar outros a se sentirem melhor, a buscarem um caminho melhor, né? Então, assim, pensar mais nas coisas que são de cima. Por isso a necessidade do Evangelho no lar, né? Por isso a necessidade de leituras edificantes. Não precisamos ler coisas grandes, porque às vezes a pessoa não tem tempo, tem dificuldade, mas lembrar que existem páginas pequenas, como essa que a gente leu hoje no início, né? Mas que de repente nos trazem uma luz, né? Então, que a gente possa se voltar para aquilo que nós já conhecemos. O Evangelho nos traz um roteiro para ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. Quando a gente fala em feliz, a gente está falando em ter serenidade. Felicidade na Terra não significa sinônimo de não ter problemas. Não é sinônimo de não ter problemas. Teremos problemas, porque são experiências necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. Mas a serenidade para viver esses problemas, isso sim é felicidade para nós, né? Porque vamos nos sentir em paz, né? Entendendo que na vida tudo passa, que é só um processo esse, e que com certeza nós estamos sendo amparados, né, pela espiritualidade viva. Então, com certeza, nós nos sentiremos mais tranquilos e mais felizes, sim, felizes, porque essa serenidade interior, né, serenidade no nosso coração, isso é felicidade. Então, terminando aqui, pensar amorosamente, conectado à compaixão e à ternura divina, manifestações da misericórdia do Senhor, é o caminho para a vitalização da alma e a conexão com o bem, construtores de saúde física e espiritual. Então, é o que eu desejo a todos, né? Que vocês consigam pensar amorosamente, porque com certeza isso vai garantir uma saúde física e espiritual melhor. Não significa não ter doença, mas a doença vai ser mais leve, né? Como diz Jesus, né? O meu fardo é leve, né?
meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, que nós possamos pensar mais ligados mesmo à compaixão, à ternura divina e à misericórdia divina sobre todos nós. Jesus nos abençoe a todos. Vamos então agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a oportunidade de conhecer essa doutrina que tanto nos consola, nos esclarece, sobretudo, não há nada que nós não possamos encontrar esclarecimento na doutrina espírita. E que Jesus, o nosso Mestre Maior, esteja conosco nessa caminhada terrena, que sabemos ainda difícil, mas que com certeza estaremos vencendo mais um degrau da nossa jornada junto à nossa evolução espiritual. Agradecemos também aos mentores dessa casa, que com certeza permanecem aqui, amparando, encorajando os trabalhadores para que continuem a disseminar essa doutrina tão consoladora e com isso manter essa casa de luz, de amor e de bondade aberta para todos aqueles que vêm em necessidades tanto físicas quanto espirituais. Que Jesus nos abençoe a todos ao retorno aos nossos lares. Fica conosco, Senhor.